Olá pessoal, meu nome é Nivaldo, tá? Nós vamos ter 3 agendas, vocês vão ter 3 agendas comigo, agenda 6, agenda 7 e agenda 8, nós vamos falar de matemática, ou seja, de matemática financeira, tá bom? Vamos para a agenda 6, tá? Do componente curricular que nós chamamos de TTTI, tá? Vamos lá para o nosso primeiro slide, que nós vamos fazer uma introdução do que a gente chama de matemática 1, tá? É óbvio que você não precisará se transformar em um gênio da matemática, mas vai utilizá-la em seu trabalho, como corretor de imóveis, quando oferecer um financiamento, calcular os juros de um atraso de aluguel ou até mesmo conceder descontos em negócios à vista. Nessa aula você aprenderá sobre sistemas de crédito e cobrança, bem como calcular juros simples, juros compostos e descontos, tá? Bom, vocês que vão se formar, vão concluir o curso técnico em transações imobiliárias, é importante que vocês saibam, por exemplo, trabalhar toda essa parte de juros simples, juro composto, descontos, né? E para isso, nós fizemos, a princípio, uma revisão matemática de algumas coisas importantes, tá? De alguns conceitos importantes de matemática que nós vamos usar em juros simples, juro composto e descontos, tá? Vamos para o próximo slide que ele vai começar a detalhar isso para a gente, tá? Então, preparando-se para calcular os juros, tá? Para fazer contas de juros é preciso aprender ou relembrar alguns conceitos básicos de matemática, que são decimais, porcentagem e potenciação, tá? Bom, quando a gente fala em decimais, basicamente você tem o quê? O que a gente chama de parte inteira e parte decimal. E nós vamos tratar as duas aqui nas aulas. A parte inteira ela fala de unidade de milhar, centenas, dezenas, unidade. E a parte decimal fala décimos, centésimos, milésimos, né? Outra coisa importante é a porcentagem, né? Você vai fazer lá um cálculo de 30% de desconto para o seu cliente num apartamento, por exemplo, que ele está adquirindo. Você precisa saber calcular esses 30% de desconto, né? Então a gente sempre faz, por exemplo, 3% é 3 dividido por 100, 30% é 30 dividido por 100, ou seja, nós transformamos os valores em frações e através dessas frações nós temos as porcentagens adequadas para cada valor, tá? E por último a potenciação, que é bastante importante. Nós vamos trabalhar daqui a pouquinho com juros compostos. E juros compostos usa muito o conceito de potenciação. Tá? Potenciação é importante falar para vocês o seguinte, você tem a base e tem o expoente. Por exemplo, 3, um exemplo que está aí na lousa, 3 elevado à segunda é igual a 9. É a mesma coisa que você multiplicar 3 vezes 3. 2 vezes, multiplicar 2 vezes o número 3, tá? Já que nós estamos falando decimais, porcentagem, potenciação, vamos detalhar cada um deles. Vamos para o nosso próximo slide. Vamos falar de decimais. Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separados por uma vírgula. De modo geral, dizemos que os números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, as partes fracionadas de algo inteiro, né? Vamos analisar o número 5,4561. 5 é a parte inteira, 4 são os décimos, 5 são os centésimos, 6 os milésimos, e esse último número aí, 1, é o que a gente chama de décimo de milésimo. Ok? Então 2 sobre 5 é 0,4, é um decimal exato. 1/3 é uma dízima periódica, ou um decimal periódico, que a gente fala que é 0,33333333. Muito importante dizer para vocês que toda vez que você estiver trabalhando com números decimais, são números que vai ter um valor após a vírgula, né? Normalmente o que a gente chama de decimal exato ou decimal periódico, tá? Próximo slide vai detalhar para a gente porcentagem. Os decimais também podem ser expressos em forma de porcentagem. O número ou o seu valor não mudam, o que muda é apenas a maneira de escrevê-lo e representá-lo. Para fazer isso, multiplique um decimal por 100 e depois coloque o símbolo por cento em seguida, né? Então tem lá 10%, é 10 dividido por 100, que é 1/10, 20% é 2 dividido por 100, que é 1/5, 25% é 25 dividido por 100, que é 1/4, 50%, 50 dividido por 100, que é meio, 75%, 75 dividido por 100, que é 3/4. Vamos vir aqui para a lousa que eu queria detalhar um pouquinho mais essa questão da porcentagem, tá? Então quando a gente fala em porcentagem, né? Então, por exemplo, eu tenho lá 25%. 25%, pessoal, é a mesma coisa que 25 dividido por 100.
né? Se eu quiser transformar isso melhor, eu multiplico em cima e embaixo por 25. Então isso vai ficar 1/4, tá? Então é importante falar para vocês que 25% é igual a 25 dividido por 100, que é igual a 1/4 ou que é simplesmente 0,25 em número decimal. Tá? Vamos pegar um segundo exemplo, vamos pegar, por exemplo, 75%. 75% é 75 dividido por 100, que é a mesma coisa do que 3/4, tá? Que é a mesma coisa que 0,75. Então essas são as formas de a gente expressar os números em porcentagem. De novo, porcentagem é bastante importante, por quê? Porque através da porcentagem você consegue determinar, por exemplo, um desconto ou um juro, né, que você vai ter no valor principal. Veja o exemplo do lado aí. Vamos voltar para o slide? Vamos ver o exemplo do lado aí. 30% de 200 é a mesma coisa que 30 dividido por 100 vezes 200, que é 30 dividido por 100, você corta lá os zeros, vai ficar 30 vezes 2, que dá 60. Ah, mas eu não quero fazer dessa maneira. Então qual seria a outra maneira que a gente pode fazer? Por exemplo, vem para a lousa novamente. Se eu pegar aqui, por exemplo, R$200 e quiser fazer 30% de R$200, é só multiplicar por 0,3. Já aqui, 30%, seria 30 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,3, tá? Então você faria 200 vezes 0,3, que dá exatamente os R$60 que nós achamos lá no valor do exemplo do slide, tá? É uma maneira mais simples, mais eficiente de a gente fazer. Vamos voltar para os slides, vamos continuar falando de potenciação. Para calcular juros, você também precisará dominar com perfeição o cálculo da potenciação. Segundo a regra da potenciação, 3 elevado a 4 será igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, você vai multiplicar 4 vezes o número 3. Repare que isso significa multiplicar o número da base por ele mesmo, o número de vezes indicado na potência. Então, A elevado a N significa você multiplicar por N vezes o A, tá? Então você tem lá no exemplo, 2 elevado à segunda, 2 vezes 2. 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então é importante falar isso porque muita gente fala o seguinte, por exemplo, eu tenho, vamos falar aqui um pouquinho, vamos vir para a lousa um pouquinho, só um minutinho aqui, para a lousa para a gente falar um pouco sobre potenciação. Potenciação, tá? Então assim, ó, muita gente fala assim, eu tenho 2 elevado à terceira, a pessoa faz 3 vezes 2, e isso está totalmente errado, tá bom? Então se for 2 elevado à terceira, você tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, tá? 4 elevado à terceira, então você tem que fazer 4 vezes 4 vezes 4, tá legal? 4 elevado à segunda, você tem que fazer 4 vezes 4, tá? Então é importante falar isso para vocês, tá bom? Bom, pessoal, agora que a gente já conhece potenciação, conseguimos falar sobre porcentagem, né? Vamos falar sobre juros, tá? Vamos falar sobre definição e tipos, tá? Os juros de qualquer tipo são o que o cliente pagará a mais ou receberá por uma operação financeira como empréstimo ou que envolva algum tipo de crédito. Mas não existe somente um tipo de juros. Na verdade, eles são divididos entre juros simples e juros compostos. Os juros simples são baseados no total do valor de um empréstimo ou depósito, enquanto os juros compostos se baseiam nesse mesmo total, mas os juros que se acumulam em cada período, tá? Hoje em dia, pessoal, principalmente para transações imobiliárias, a gente trabalha muito mais com juros compostos, tá? Veja a figura até do lado, né? Juros simples é menos dinheiro, juros compostos é mais dinheiro, né? Então o pessoal normalmente trabalha com juros compostos. Vamos dar uma definição e vamos analisar cada um dos tipos. Vamos para o próximo slide, que vai começar a falar para vocês calculando juros simples. A forma de cálculo do juros simples é F igual a P, que multiplica 1 mais N vezes I. Tá? O que é cada um desses itens? F, montante ou capital final. O que efetivamente você vai pagar, já com juros embutidos, né? O P, capital inicial ou principal, é o valor presente. Aquele valor que, por exemplo, você fez um empréstimo, é o valor que você pegou efetivamente no empréstimo. N, o número de períodos no intervalo de tempo. Exemplo, 15 dias, 6 meses, 2 anos, etc. O período que você vai pagar. E o I, a taxa de juros. Tá? Então, exemplo de juros simples. Vamos imaginar uma aplicação de R$100 por 2 meses, com uma taxa de juros de 2%. Utilizando a fórmula, temos F igual a 100, que é o que efetivamente você pegou,
1 é uma relação da fórmula, é padrão, mais 2, que é o N, que é o número de períodos, que seriam os 2 meses, e o I, que é a taxa de juros, né? No caso, a taxa de juros aí, pessoal, ela é 0,02, por quê? Porque é 2%. 2% seria 2 dividido por 100, que é 0,02, tá? Aí você faz 100 vezes 2 vezes 0,02 dá 0,04. Aí você faz 1 mais 0,04, que dá 1,04, vai dar 104. Então isso significa que em uma taxa de juros simples, no final de 2 meses o dinheiro aplicado será rendido ou você vai ter um rendimento ou você vai ter que pagar, né? R$104, tá? Vamos falar sobre o juro composto, que é o que efetivamente interessa pra gente. Eu coloquei o juro simples aí pra gente fazer um comparativo entre juro simples e juro composto, tá? Mas o que interessa efetivamente para nós é o juro composto. Por quê? Porque nas transações imobiliárias o juro sempre é composto, tá? Vamos para o próximo, que é juros subcompostos. A fórmula básica de juros compostos é F igual. F é o montante e o capital final. P, que é o capital inicial, 1 mais I elevado a N. Olha a potenciação entrando aí, o que a gente acabou de ver de potenciação, né? Então, exemplo de cálculo de juros compostos. Vamos pegar o mesmo exemplo, tá? Para entender melhor utilizaremos o mesmo valor do exemplo de cálculo de juros simples. Uma aplicação de R$100 por 2 meses com uma taxa de juros de 2%. Então vai ser 100, 1 mais 0,02 elevado a 2. Por quê? Porque são 2 meses. O N é o número de meses. E o 0,02 é o I. O que é o I? É a taxa de juros, tá? Vejam que agora deu 104,04. Isso significa que em uma taxa de juros composto, no final de 2 meses, o dinheiro aplicado terá rendimento de R$100 para 104. Ou se você for pagar, você vai ter que pagar 104,04 e não 104, como era o caso do juro simples. Então veja, teve um acréscimo aí, né? Pouco, porque o valor é R$100, né? Então, um acréscimo de 0,04, tá? Que, claro, quando os valores começam a se tornar valores, por exemplo, na ordem de milhão, né? Aí você começa a ter um valor significativo quando você faz juro simples ou juro composto, tá? Eu queria pegar esse mesmo exercício e fazer numa calculadora que a gente chama de 12C, tá? A calculadora 12C, pessoal, é uma calculadora para matemática financeira. Tem algumas teclas específicas para matemática financeira. Nós vamos usar na agenda 6, que é essa que nós estamos vendo, em pouca escala, mas na agenda 7 nós vamos usar mais, tá? Eu vou comentar rapidamente sobre a calculadora 12C agora, tá bom? Mas daqui a pouco, na agenda 7, ou seja, na próxima agenda, né? Nós vamos comentar com mais detalhes. Vamos aqui para a calculadora? Bom, eu estou com a minha calculadora aqui na tela, pessoal, e eu tenho a possibilidade de trabalhar com esses valores que eu trabalhei agora aqui, tá? Então vamos trabalhar com os mesmos valores e vamos ver se a gente consegue chegar nesse 104,04, tá bom? Então vamos lá. Qual é o nosso valor inicial que nós pegamos? R$100. Então as teclas da calculadora que nós vamos usar, vocês estão vendo a calculadora aí na tela, é o N, que é o prazo, é o I, que é a taxa, tá? É o PV, que é o valor presente, PMT, que é a parcela, prestação, e o FV é valor futuro, tá? E o CHS é para você trocar o sinal. Então, por exemplo, colocar um sinal negativo. Então, por exemplo, qual é o valor que eu peguei? R$100. R$100. Eu tenho que negativar esse valor, porque esse valor vai ser tirado, tá? Qual é a minha taxa? Qual é a minha taxa de juros? Tá ali, ó, taxa de juros, 2%. Então, você vai colocar os R$100 como PV, tá? Que é valor presente. A taxa de juros, 2%. Então, você vai colocar 2 e o I, tá? Que é a taxa de juros. E o N, qual é o nosso N aqui? O nosso N é o prazo. Qual o prazo que foi nesse exercício? 2 meses. Então, você vai colocar 2 e o N. Qual o valor que eu vou, no final eu vou ter? Olha aqui, ó. Tá, é o valor futuro, olha lá, 104,04, tá vendo? Chegou exatamente no valor. Ou seja, a gente não precisa utilizar a fórmula. A gente utiliza a calculadora científica 12C, se vocês tiverem acesso, né? E vai chegar exatamente no mesmo valor, tá? Lembrando que você sempre vai usar o N como número de meses, que você pegou aquele empréstimo, por exemplo, o I como a taxa de juros, tá? O PV a gente chama de valor presente, que seria o P aí, que é o capital inicial ou principal, e o montante ou capital final é o que a gente chama de FV, que é o valor final.
E aí você chega no valor final com a calculadora sem precisar usar essa formulinha que está em amarelo, tá? Mas daqui a pouco, nas próximas agendas, na próxima agenda, que é a agenda 7, nós vamos detalhar um pouco mais o uso da calculadora. Vamos voltar para os slides? Vamos para o nosso próximo slide, que fala de descontos, tá? O termo desconto refere-se ao ato e ao resultado de descontar, reduzir um valor, abater ou deduzir. A ideia de desconto é geralmente usada com relação à quantia, que em determinados momentos ou circunstâncias é reduzida de um preço, uma tarifa, uma taxa ou um salário. Vamos supor que um local dedicado à venda de produtos de informática, por exemplo, foi só um exemplo, né? Comunica que todas as terças-feiras de um determinado mês se realizará 20% de desconto a quem pagar suas compras com cartão de débito. Isso significa que se uma pessoa comprar às terças-feiras desse mês, por exemplo, uma impressora que tem um preço de R$2.000, vai ter um desconto de 20%. Então, na verdade, ela vai pagar 2.000 vezes 0,2, né? Para você descobrir o desconto, que dá R$400. Então, ela vai pagar R$1.600, pois beneficiará de um desconto de 20%. Tá? Então, desconto, por exemplo, é muito comum. Vamos supor, você pegou um empréstimo. Vamos pegar um exemplo aqui de um empréstimo. Ah, mas eu vou conseguir quitar o meu empréstimo num prazo bem menor. Então, você vai lá no banco ou na instituição financeira que você pegou aquele empréstimo, eles fazem o cálculo e traz aquele valor por valor presente. E aí vai te dar vários descontos. Por exemplo, você ia pagar em 2 anos, você está pagando hoje, ele vai te dar vários descontos que seria o equivalente ao que você iria pagar nos 2 anos. Tá? Tem uma relação para fazer isso, né? Que nós vamos ver aí para frente. Vamos para o próximo slide? Olha lá. Valor presente, o que é e para que serve? Você provavelmente já sabe que o valor do dinheiro se altera com o tempo, por causa das condições de mercado. Com a taxa de juros, a inflação e a mudança de panorama, por exemplo, os mesmos R$5.000 hoje não valem o mesmo que valiam ou valerão no futuro. Por isso, um conceito essencial na hora de investir é o de cálculo de valor presente. Por meio da equação dele, é possível considerar o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. O resultado fornece informações relevantes e é usado tanto para empresas quanto por quem pretende investir. De modo geral, se desejarmos retroceder todos os fluxos para a data zero, obtendo assim o valor presente desses fluxos, utilizaremos a seguinte relação. Então, valor presente livre ou liberado, né? Que a gente chama de VPL, tá? Seriam as prestações, né? FC1, FC2, FC3, FCT, seria o número de prestações que você tem, tá? 1 mais I, o I é a taxa, 1, 2, 3 até T seriam o número de meses, tá? Então você tem as prestações, a taxa que é o I e o número de meses que é esse elevado a primeira, elevado a segunda, elevado a terceira, elevado a T, tá? E você usando essa fórmula, você traz para o valor presente. Ou seja, o valor que se você fosse quitar a tua dívida, por exemplo, hoje. Como é que a gente fez isso? Vamos para esse exemplo aqui, que é o nosso próximo slide. Uma loja de automóveis está vendendo um carro de R$100.000 à vista, ou em 3 parcelas mensais da seguinte forma: R$60.000 no primeiro mês, R$20.000 no segundo mês e R$38.500 no terceiro mês. Claro que somando as 3 prestações, dá um valor maior do que R$100.000, porque está embutido juros aí, né? Considerando que a taxa de juros praticada no mercado é de 15% ao mês, esse AM significa ao mês, o que é melhor para o cliente, comprar à vista ou a prazo, né? Aí fizemos uma conta, que é o VPL. Então vai ser 60, que é a primeira prestação, 1 mais 0,15 elevado à primeira. Por quê? O que seria esse 0,15? A taxa de juros. O que seria esse primeiro? O primeiro mês. Depois, 20, que é a segunda prestação, 1 mais 0,15 elevado à segunda, que seria o segundo mês. E a terceira, 38.500, que é a terceira prestação, 1 mais 0,15 do terceiro mês. Se você fizer essa continha, você vai chegar à conclusão que deu 92.611,16. O que significa isso, pessoal? Que trazendo para o valor presente, eu vou pagar 91.611,16. Né? Vou pagar menos que 100 mil. Então podemos chegar à seguinte conclusão: a melhor opção é comprar a prazo. Pois se o cliente possui somente 92.611,16 na data zero, que seria o valor presente, menos do que os 100 mil cobrados, e aplicar esse dinheiro a uma taxa de 15% ao mês. Então, a data zero, a gente montou um gráfico, olha lá. Você tem, na parte posterior do gráfico, a gente chama isso de fluxo do valor presente. Então você tem lá 92.611,16. Você tem os 100 mil e na data zero você teve uma economia de menos 7.388,84. Então, é melhor você comprar a prazo e aplicar esse dinheiro, né,
para você ter uma taxa aí de 15%, se você tiver uma taxa de 15% ao mês, vai valer a pena você aplicar esse dinheiro, tá? Então isso sempre a gente faz quando você quer trazer o valor para o valor presente, para aquele valor, naquele momento, que a gente chama isso de data zero, tá? E essa é a fórmula que a gente usa para dar os descontos para o cliente, se ele quiser pagar aquele bem, aquele equipamento, aquele dispositivo, naquele momento, no que a gente chama de data zero, tá? Bom, pessoal, então para finalizar essa aula, o que a gente teve nesse momento? Nós aprendemos juros simples, aprendemos juros compostos, né? Aprendemos a trabalhar com juros simples, juros compostos e com descontos, né? E tivemos uma iniciação aí da parte básica de matemática, tá? E também conseguimos usar em algum momento, rapidamente, só para vocês começarem a sentir, né, o uso da calculadora 12C. Tá? Na agenda 7 nós vamos detalhar um pouquinho mais o uso da calculadora 12C. Tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.